Tudo bom? Bem-vindos aí. O tema de hoje, nós vamos falar sobre asma e sobre bronquite. Asma e bronquite. O que tem por trás disso, fora da medicina convencional, para a gente entender até se existe cura sem medicamento. Porque o medicamento vai remediar, e é essa a conversa de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta também emocional e trabalho há 22 anos nessa área de doenças crônicas de difícil solução, atendendo pacientes de modo presencial e modo online, e também dou cursos na área. Eu desenvolvi uma técnica, chama terapia sintrópica, e essa técnica ela se baseia em 4 áreas da ciência, que é a neurociência, os estudos da nova medicina germânica do médico Dr. Hammer, os estudos de terapia transgeracional e também a cinesiologia aplicada, uma técnica de testes musculares, toque, seja ele presencial ou à distância, para saber algumas informações que é necessário. Então, através dessa técnica, eu venho tratando meus pacientes e já tratei mais de 9.000 pacientes até hoje. Em muitos desses casos, asma e bronquite, certo? Então, para começar, para a gente entender, não existe bronquite asmática, é um termo, é um jargão da medicina, bronquite asmática. Ou tem bronquite ou tem asma, tá? Ou tem bronquite ou tem asma. Eu posso ter as duas coisas? Até pode. Mas é muito difícil você ter junto, no mesmo momento. Pode até existir, tá? Mas o mais importante é a gente entender os sintomas. Quando você tem o broncoespasmo, o que é o broncoespasmo? Você tem o brônquio, que é esse tubo que se abre para os pulmões, tá? Esse tubo que abre para os pulmões, os brônquios. E esse brônquio é um cano. E esse cano, se ele tiver um broncoespasmo, o que é um espasmo? Ele fecha, diminui, quase chega a fechar total e tem o famoso chiado, certo? Que é o chiado do broncoespasmo, indicando que o brônquio, ele diminuiu, ele contraiu, ele diminuiu chama luz, o buraco ali, onde a passagem do ar. E fica difícil a passagem de ar. E tem chiado. Então o chiado pode ser provocado por um espasmo dessa musculatura dos brônquios, que é mais conhecido como crise de asma. Tá? O broncoespasmo pode vir também por secreção. Pode vir por secreção. Quando você tem a asma, ela não dá secreção. A bronquite tem secreção. Você tem tosse com muita secreção, tá? Os dois podem dar chiado, mas a crise de asma é bem clássica. Geralmente a dificuldade não é inspirar, não é puxar o ar, parece que o pulmão fica cheio e a dificuldade é soltar o ar. Parece que o pulmão está o tempo todo cheio. Essa é a crise clássica. Tá passando agora na rua aí aqueles trenzinho animado. A crise clássica da asma, onde fica difícil soltar o ar, certo? Então vamos direto às causas não convencionais que não é ditas e às vezes nem conhecida pelo médico, pelo alergista, pelo pneumologista e tal, mas que tem na maioria dos pacientes. E se resolvido essa causa, a maioria das vezes soluciona o problema, como solucionou para mim. E vocês vão entender como, certo? Então vamos lá. A gente tem que entender no reino animal como é que funciona e para que serve o órgão específico. E é isso que a gente vai fazer agora aqui. O brônquio, ele serve para passagem de ar. E para que serve o ar, além de respirar e obter energia do ar, do oxigênio? O ar serve para movimentar as cordas vocais, as pregas vocais.
antigamente chamado de cordas, pregas vocais. Para fazer o som precisa passagem de ar, certo? Então quando você entra num potreiro onde tem um touro, o touro é autoritário e territorialista. Ele vai tentar defender o território dele, se posicionando. E como que o touro se posiciona? Se você entrar no território de um touro, no potreiro lá, e ficar encarando ele nos olhos e não abaixar a cabeça dos seus olhos, no cérebro do animal, ele entende que você quer tirar aquele território dele, que você está tentando enfrentá-lo. E aí ele vai se posicionar. Ele vai tentar dissuadir você com um som. Então ele vai inalar, puxar o ar e soltar com a força dos brônquios e fazer o mugido e fazer um barulho. Ele vai fazer lá. Qualquer animal faz isso. O animal se posiciona para tentar te dissuadir. Ó, cai fora daqui. Aqui é o meu lugar. Então os animais na natureza se posicionam quando alguém está tentando invadir o território deles e tomar o território deles. O que é território, Gustavo? Seu lugar. Principalmente quando é a sua casa, o ninho, a casa. Toda vez que tem um conflito de medo no seu território, na casa onde você mora, medo no território. Exemplos de medo no território onde tem alguém que coloca para fora o ar e faz um som. No ser humano a gente fala voz alta, grito, se impor, aumentar a voz, gritar. Toda vez que tem uma briga, onde tem elevação de voz, gritos, discussões altas, e a criança vivencia em casa medo de perder o lugar dela na casa, com medo de separação principalmente da figura da mãe. Cena clássica, pai briga com a mãe. Cena clássica, mãe briga com a sogra. Cena clássica, mãe briga com a própria mãe. Cena clássica, no final de semana, mãe briga com a cunhada. Mas geralmente mãe com pai. E tem briga onde fala, então eu vou embora de casa. Toda vez onde tem medo com ameaça de território, e a criança tem que ficar quieta, ela não consegue chorar, ela não consegue dizer nada, e o pai e a mãe ameaçam, cala a boca. E a criança tem que se calar, e ela não consegue expressar e jogar para fora isso, com medo de perda do seu lugar na casa, medo de perda do seu lugar com a mãe, onde tem gritos, voz alta. Você tem todo um conflito emocional preparado, onde o cérebro da criança agora vai desenvolver um mecanismo de defesa. A asma, a bronquite, não é azar, não é um erro do corpo, não é karma. É um mecanismo de defesa, diagnosticado e investigado lá nos anos 80 pelo Dr. Hammer, em tomografias. Então o Dr. Hammer estudou isso profundamente na nova medicina germânica. Ele viu isso acontecer em animais. Então todas as vezes que a criança ou o adulto vivencia mais de um evento, tem que ser mais de um, tá? Senão não tem sintoma. Tem que ser mais de um evento. No curso a gente vê isso. Quando eu dou curso falando sobre a terapia sintrópica, onde a gente entra na nova medicina germânica, eu explico tudo isso, como funciona, como tira a pessoa da crise, como soluciona o problema, etc. Aqui eu estou dando algumas dicas para entender como é que funciona, o contexto, da onde vem a asma e a bronquite, que ela tem uma origem muito parecida. Medo no território, com gritos, com discussões, onde geralmente começa na infância. A criança tem medo de perder o quarto dela,
onde a mãe chega gritando, você não vai dormir aí, e gritando, e cala a boca. Então ela tem medo de perder o lugar dela na casa, medo de perder o lugar dela com a mãe na casa, onde tem gritos, discussões, ameaças, e ela tem que se calar. Quando a criança presencia isso, medo, perigo no território, com medo de separação do seu lugar na casa, seu lugar com mãe, tem todo o cenário pronto para gerar bronquite e ou asma. É muito parecido o conflito, muito parecido. Como que reverte isso? Porque nem sempre é pai com mãe. Como eu dei exemplo, pode ser a mãe com o próprio filho, pode ser uma tia que gritou com o menino, com a menina, mas sempre tem um medo de perder o lugar. Ó, se acontecer isso, nós vamos te colocar para fora de casa. Olha só a palavra que é falada. Olha a frase que é falada. Então, quando a criança vivencia um medo de ser colocada para fora de casa, de perder o seu lugar na casa, o território dela é ameaçado por gritos, discussões, perigos, falta de liberdade. A criança que é privada demais com gritos e discussões por falta de liberdade também tem todo o cenário aí. Ela se sente encurralada no canto. Tem todo o cenário para gerar um mecanismo de defesa relacionado com a bronquite e a asma mais tarde. Vai acontecer daqui a um tempo. Precisa mais de um evento. Um evento só, como eu falei, não vai gerar sintoma. Tem que ter mais de um. E às vezes já começou lá na vida intrauterina, lá na vida fetal. A mãe vivenciou isso. Aí é a mãe que vivencia. Gritos, discussões, medo de perda do lugar dela na casa, medo, ameaça no território, um assalto que aconteceu em casa, uma briga que aconteceu em casa, sei lá, vários cenários são possíveis para isso. E aí, Gustavo, como é que faz? Uma vez diagnosticado, uma vez entendido onde estão esses conflitos todos, que idade foi vivenciada, porque vai enchendo o pote. Você imagina que o cérebro vai protegendo até um certo ponto. Então existe o primeiro conflito, existe o segundo, existe o terceiro. Chega uma hora que ele não aguenta mais e começa a proteger e aí começa a aparecer os sintomas. Os sintomas não são castigos. Os sintomas não é um erro do corpo. Não tem nada para ser resolvido de melhorar o corpo. O corpo está perfeito. Ele só está entendendo que ele está te defendendo. E às vezes pode ser leve os sintomas, pode ser mais intenso, etc, etc. Lógico que se você tem onde tem um broncoespasmo, a criança, o adulto tem uma dificuldade intensa de respirar, nesse momento é óbvio que tem que ter a bombinha. Não estou falando que não tem que usar medicamento. Tem que usar os medicamentos no momento certo. Só que o medicamento não vai curar. Então você conhece adulto que tem asma ainda. Você entendeu? Como uma das maneiras da criança curar a asma, ela entender que através da voz, da persuasão dela, do falar, ela entende que, primeiro, o território dela está seguro. Ela pode falar e colocar para fora. Sabe onde a criança cura muita asma, que eu vejo? No karatê, no judô. Sabe por quê? Porque lá no karatê, no judô, ele vai aprender a dar um golpe e na hora do golpe ele coloca para fora. Ha! Ele grita. Ha! No karatê, no judô, em alguma arte marcial e derruba o oponente. E o cérebro da criança entende que agora eu consigo persuadir o outro, que agora eu consigo me posicionar, que agora eu consigo me impor. Normalmente, as crianças que têm bronquite, as crianças que têm asma, elas são crianças muito tímidas e muito inseguras, porque elas não conseguiram, através da persuasão, de colocar para fora, através dos brônquios, através do grito, através de se posicionar e dizer o que eu quero. Não, peraí, não é assim não. Lógico que a criança tem que impor educação, regras.
mas a criança travou. Às vezes ela travou até o choro. Você entende? Então, uma das coisas de esporte que pode facilitar a cura de uma asma, de uma bronquite, são as artes marciais. Mais do que natação. Muito mais. Pelo conflito emocional que é resolvido quando a criança entra na arte marcial e se sente forte. Ou no teatro. Teatro é um outro jeito de curar asma e curar bronquite. Muitos pacientes meus curaram bronquite, curaram asma com artes marciais, com teatro. Porque daí você joga para fora e coloca o que você quer. E você começa a se impor e se posicionar. E não ficar travado. Através da voz. Mas a melhor maneira é parar as brigas em casa. É parar o cenário do que aconteceu em casa. Às vezes não é o pai e mãe. Às vezes é uma babá. Às vezes é uma avó. Às vezes é um irmão, uma irmã mais velha que cuida dessa criança. Eu falo criança porque a maioria que tem asma e que tem bronquite é até os seus 12 anos de idade. Mas depois de adulto pode ter? Óbvio que pode. São conflitos muito mais intensos e que não foram resolvidos ali. E que podem ser resolvidos a qualquer momento na vida. Agora, toda criança que fizer arte marcial ou teatro vai curar asma e bronquite? Não. Não tem nada a ver com isso. Lógico. Né? A gente não tem nenhum radical aqui. Às vezes precisa fazer um tratamento. Com o meu tratamento, por exemplo, criança, geralmente 1 a 2 sessões resolve. Resolve. Adulto, às vezes um pouquinho mais, 3 sessões, depende. Eu tive paciente já, aluna, eu já tive uma aluna que dando uma aula sobre isso que eu estou falando hoje, em 5, 10 minutos eu fiz um tratamento durante a aula, tem até o relato dela, que foi pro WhatsApp do grupo na época, e ela tinha asma, não conseguia, adulta já, não conseguia fazer atividade física, não conseguia fazer muita coisa, dava crise de asma, e eu tratei ela, meio que na brincadeira, durante uma aula, e foi embora a asma dela. E ela colocou no grupo, nunca mais deu crise de asma. Não sei se isso já faz muitos anos, talvez até tenha voltado algum pouquinho e tal, nunca volta na mesma quantidade, se voltar, talvez ela vivenciou um novo conflito, mas não sei. Mas até então, até 5 anos atrás, não tinha mais nada. Então é possível de resolver? Lógico, é possível. Resolvendo, entendendo o que aconteceu lá atrás e mudando a percepção do paciente, fazendo ele entender que agora é seguro, fazendo ele entender que agora ele pode se posicionar e dizer não, fazendo ele entender que aquele medo de perder o lugar dele na casa acabou. Ele sempre vai ter o lugar dele com o pai dele, ele sempre vai ter o lugar dele com a mãe dele, ele sempre vai ter o lugar dele na casa dos pais. Quando a criança entende isso, e às vezes falando à noite com a criança, que aquele perigo acabou, esse é um código muito forte para o cérebro, o perigo dos gritos, discussão, separação da casa acabaram. É muito importante falar isso durante o sono para a criança, já é o início do tratamento. Muitas vezes só isso já resolve. Outras vezes precisa tratar mesmo, com alguém específico, uma técnica, pode ser a minha, pode ser outra, mas que entenda de saber rastrear onde estão essas memórias desses eventos, desses conflitos, e conseguir fazer uma mudança de percepção da criança ou do adulto para aquilo que foi perigoso no passado, ser agora neutro ou até positivo. E às vezes precisa de ajuda de um profissional, óbvio que sim. Mas eu dei dicas aí de maneiras de como tratar isso. Você percebe muitas vezes numa reunião de escritório, de trabalho seu, pessoas que precisam demarcar território e que muitas vezes passaram por medo de perder o território, que vão usar o brônquio. Exemplo prático, chega numa reunião do seu trabalho, onde tem várias pessoas, ou num jantar, num almoço, você chega primeiro, senta e começa a perceber as outras pessoas a hora que elas vão sentar e cumprimentar todo mundo. Sempre tem um ou mais que quando chega e vai cumprimentar,
que vai sentar, que vai demarcar o território, a pessoa fala: oi, tudo bem? Você viu que eu dei um pigarro? Muita gente não reparou. Eu vou fazer de novo. A pessoa está sentando, vai sentar na reunião, no jantar, no encontro entre amigos. Sempre vai ter um ou outro que precisa inconscientemente, ela não sabe disso, tá? Ela não sabe. Ela nem sabe que pigarreou. Então ela vai cumprimentar o indivíduo, ela, tudo bem? Ela dá um... Pode ser homem, pode ser mulher. O que esse... É o touro lá, tentando exalar o ar para fazer um som, porque inconscientemente ele está se sentindo ameaçado naquele grupo. É inconsciente, não adianta perguntar para ele: nossa, você está se sentindo inseguro? Ele vai falar: não, estou muito bem. Mas é inconsciente, no meio de um grupo grande, onde todo mundo vai escolhendo o seu lugar, a pessoa se sente ameaçada, porque já vivenciou ameaças lá atrás. E agora o mecanismo de defesa dela é pigarrear. Então o pigarro, e a pessoa não fuma, e a pessoa não tem problema nenhum, mas virou um hábito inconsciente. Fazer o pigarro nunca foi consciente, tá? Nunca foi consciente. Você pode perguntar para a pessoa, ela nem reparou que pigarreou. Ela vai sentar, ela vai cumprimentar e ela faz um pigarro para demarcar território, porque lá atrás ela já vivenciou perda de território. Às vezes na escola, com um grupo de amiguinhos, às vezes tiraram o lugar dela quando ela foi sentar. Perdeu o território, perdeu o lugar. E agora o mecanismo de defesa do cérebro, qual que é? O mecanismo de defesa do cérebro, fazer o pigarro. É um início de um processo do brônquio ali. Não é uma bronquite, não é uma asma. Mas é um mecanismo de defesa, pequeno, mas é. Isso é bom ou ruim, Gustavo? Não é bom, não é ruim, é um mecanismo de defesa. Não vai virar doença. Um pigarro não vira doença, entendeu? Tá? E alertar a pessoa não vai adiantar, não tem que alertar. Você tem que entender o cenário. Quando você entende, e sem julgar ninguém, você começa a entender como você vive e como as outras pessoas, você vive numa sociedade, você não pode ficar excluído, como que funcionam as coisas, certo?